Então, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Vou ler 10 versículos com vocês. A palavra de Deus diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso, em algumas versões um homem rico, em outras versões um homem influente. Esse tinha um filho cujo nome era Saul, moço muito belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima se sobressaía durante todo o povo. Um adendo aqui para as mulheres solteiras aí, né? Olha só, um homem de família rica, influente, alto, bonito, né? E se sobressai sobre os outros, né? Você recebe aí para casar com um desses aí, sim ou não? Olha aí, né? Vamos continuar aí, olha aí, as mulheres querem casar mesmo, hein, pelo amor de Deus. Tem algum homem solteiro aí? Dá uma estufada no peito agora, não fica distraído, né? Pelo menos para mostrar que está tomando cuidado, né? O texto continua: E perderam-se umas jumentas de Quis, o pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul: Filho, toma agora um dos servos, levanta-te e vai procurar as jumentas. E assim o fez. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, depois passaram pela terra de Salisa, também passaram por Salim e não acharam, não me encontraram. E depois também chegaram à terra de Benjamim, tampouco estavam lá. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu servo, com quem ele ia: Vamos voltar, para que porventura meu pai não deixe de se preocupar com as jumentas e passe a ficar aflito por causa de nós. Porém ele disse: Eis que há na cidade um homem de Deus, um homem honrado, e tudo quanto disso cede, e assim é infalivelmente. Vamos agora, porventura, ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu servo: Eis, porém, se formos lá, o que levaremos para esse homem? Porque até o nosso pão acabou, e nós não temos nenhum presente para eles. O que nós temos? E o servo respondeu: Eis que eu tenho aqui um quarto do ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ao vidente, que nós conhecemos como profeta. Então disse Saul ao seu servo: Bem dizes, vem, pois vamos. E foram à cidade onde estavam os homens de Deus. Queridos, eu quero trabalhar com vocês essa noite, né? Eu sei que talvez muitos de nós aprendemos que Deus, Ele só usa, né, homens e mulheres desprovidos de aparência ou pessoas que passam dificuldade. E eu quero mostrar para vocês que não, Deus usa os bonitinhos, Deus usa os feinhos, Deus usa os pobres, Deus usa os ricos, Deus Ele usa quem tiver um coração disponível, amém? Mas o texto diz que Saul era filho de Quis, e Quis era um homem poderoso, um homem influente, um homem de muitas posses, né? Um homem riquíssimo. E aqui nós temos algumas situações para que nós possamos aprender essa noite. Nós enxergamos uma situação muito clara, né? O homem, ele, apesar de ter muitas posses, ele tinha a convicção e o cuidado e o zelo por aquilo que ele tinha. E ele deu falta, ele percebeu que por algum motivo, algumas jumentinhas dele tinham sumido. E aí eu fico imaginando, né? Às vezes para nós que não fazemos questão daquilo, é só um livro, é só um carregador, é só uma coisa insignificante, é só... E às vezes a gente começa a barganhar, a sermos displicentes com as coisas que não tem tanto valor, mas que Deus nos deu. E que se Deus nos dá, nós aprendemos aqui que nós temos que sermos zelosos, cuidadosos. E aí o que ele faz? Veja, olha que interessante um ensinamento. Nós já encerramos a série de famílias, mas aqui tem um ensinamento precioso para você, pai. O homem tinha muitas posses, muitos empregados, ele podia mandar qualquer um dos empregados ir atrás. Mas ele faz diferente, ele chega e chama o seu filho. Ele fala: Meu filho, Saul, venha cá. Eu quero que você escolha um dos servos para te acompanhar, mas eu quero que você procure aonde está
as jumentinhas que sumiram. Olha o que ele está ensinando para o seu filho. Você tem que aprender a cuidar do que é nosso. Você tem que aprender a dar valor no que é nosso. Então, por isso, você vai levantar e vai atrás dela buscar, né? E olha que interessante para os filhos aqui. O texto diz que Saul se levanta e vai imediatamente. Eu sei que aqui em Bauru não, mas tem muitas cidades por aí que se o pai ou a mãe pede para o filho fazer alguma coisa, né? Às vezes o filho está sentadão no sofá lá num seriado, né? Às vezes está lá pendurado num jogo online, no Fortnite, Free Fire. E aí fala, mãe, eu não vou depois, eu estou jogando aqui, não sei o quê. Nossa, vou parar meu jogo, né? Eu sei que aqui em Bauru não. Eu sei que não. Mas tem alguns lugares que acontece, né? Estou falando só a nível de prevenção. Mas olha o que Saul faz. Saul se levanta e vai. E olha que interessante que aqui nós aprendemos com Saul o que é ser um filho obediente. Ele podia sair, dar uma volta ali, né? O texto diz que ele era alto, Gu, né? O Gu ia ter que dar um pouquinho mais, mas ele era alto, então se ele erguesse o pé, ele conseguia ter uma visão privilegiada, né, Gu? E aí, o texto diz que ele só deu uma voltinha e voltou e falou para o pai assim, pai, não achei. É isso que o texto diz ou não? Não. O texto diz que ele sai à procura. Ele passa pelas terras de Efraim, procura, sobe as montanhas, passa as montanhas e não acha. E o texto diz que ele continua. E ele passa pela terra de Salim, depois ele chega na terra de Benjamim. Ou seja, ele fica 3 dias indo para o 4º dia. E ele incansavelmente procurando as benditas da jumentinha do seu pai. E aí, ele olha para o servo que está andando com ele e fala assim, viu? É importante que a gente volte, porque até a nossa comida acabou. Senão daqui a pouco, ao invés do meu pai ficar preocupado com as jumentas, ele vai começar a ficar aflito por nossa causa. Mas agora eu quero que você preste atenção, né? Olha o que acontece. Aqui literalmente as carroças passam na frente do cavalo. O servo olha para ele e fala assim, meu senhor, nós já estamos aqui, e muito perto daqui, tem um homem de Deus, um profeta, que o que ele fala acontece, e certamente se nós formos até ele, ele nos dará o caminho a seguir. E aí Saul, um homem inteligente, né? Ele fala assim, mas se eu acabei de falar que até o pão acabou, nós vamos chegar até esse homem de Deus para pedir ajuda, nós nem conhecemos ele, e nós vamos dar o que para ele? Agora, olha que engraçado, gente. De quem era de uma família rica? Saul. Quem era de uma família de um homem influente? Saul. E quem está acompanhando ele? Um servo. A Bíblia não cita nem o nome do empregado. E aí ele fala assim, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu tenho um negócio aqui, eu vou te emprestar. E aí a gente dá, olha que interessante. E Saul escuta e fala, então vamos. E eles chegam e caminham para a cidade. Agora eu quero que você entenda e faça essa aplicação na sua vida. Quantas coisas têm tirado a sua paz? Quais são as necessidades que você tem tido na sua vida nos últimos dias ou nas últimas semanas? Que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua paz? Do que você deu falta? Do que você deu falta na sua casa? Do que você deu falta na sua família? Observe que talvez você ainda não conseguiu compreender, mas sem você notar, o Espírito Santo de Deus, ele já começou a colocar pessoas, mesmo que anônimas, sem expressão nenhuma, talvez na cidade, ou ali no seu convívio, no seu trabalho, na sua escola, que às vezes as pessoas não sabem nem o nome dela, e talvez Deus está colocando ela do seu lado, por quê? Porque ela tem exatamente o que você precisa naquele momento. Aqui o texto está nos ensinando que até uma pessoa que tem posses tem falta. Tem momentos que vai desencaixar, tem momentos que vai faltar. Saul tinha, mas naquele momento ele não tinha e ele precisava. Então aprenda a reconhecer e valorizar as pessoas que Deus tem colocado à sua volta. Aprenda a obedecer e seguir as direções de Deus. Deus, ele deu uma instrução ali e o pai de Saul deu um comando para ele. Ele obedece. Aparentemente uma situação comum. Um filho mandando o pai mandando um filho fazer. O filho dando direção para um empregado.
E até então, nada fora do normal, mas chega um momento onde nós precisamos entender que a nossa necessidade está revelando qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o tema da mensagem que eu quero falar com vocês essa noite. A necessidade revela o propósito de Deus para a sua vida. E Saul escuta o moço e eles caminham. E aí o texto continua, e o texto diz que eles subindo até a cidade, eles acharam algumas moças, né, que tinham ido tirar a água. Não sei se vocês sabem, mas é costume, né, no Oriente Médio, que quem vai até o poço pegar água para a família não é o homem, é a mulher. Então eles encontram as mulheres que foram buscar a água. E quando eles chegam, eles fazem uma pergunta, viu? Porventura o profeta ou o vidente está por aqui? E elas falam, sim, ele está, porque ele veio hoje para abençoar o sacrifício que nós vamos fazer no alto. Então, corram, porque antes dele abençoar o sacrifício, ninguém come. E o texto diz que eles continuam subindo. Só que quando eles começam a subir, olha que interessante. Porque o Senhor revelou a Samuel um dia antes que Saul iria vir, dizendo, amanhã, sobre o meu povo, eu vou ungir um homem da terra de Benjamim, rei, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E olha que interessante, gente, nessa época estava se findando um ciclo de 400 anos na terra de Israel. Era uma época onde todos os países do perímetro do Oriente Médio já tinham reis constituídos, mas Israel ainda não. Israel ainda era governado por juízes, né? Então Deus estava ali escutando o clamor do seu povo para que levantasse um líder, para que liderassem eles perante os seus problemas e dificuldades. E Deus escolhe Saul. E quando Deus escolhe Saul, Deus avisa Samuel que um homem iria. Agora, olha que interessante para a gente fechar o quebra-cabeça. Saul está tranquilo na casa dele. Gente, vocês acham que a jumentinha ia fazer falta para Saul? Você acha que a jumentinha ia fazer falta para Quis? Não ia fazer. Mas Saul obedece e sai caminhando. Saul achava que estava procurando algo que tinha perdido o pai. Só que ele não sabia que essa necessidade estava empurrando ele para o propósito que Deus tinha para ele. E quando ele chega até Saul, com Saul até Samuel, o texto diz que Deus já tinha revelado para Samuel que Saul chegaria até ele. Então, observe o que está acontecendo. Talvez está passando algum tipo de necessidade na sua vida e você nem imagina, mas Deus está te empurrando para que o propósito dele seja revelado na sua vida. Você nem imagina, mas ele já está falando o seu nome em algumas mesas que você nem imagina. Ele já está conectando você com negócios que você às vezes almejava, mas você pensou que nunca conseguiria estar lá. O que eu e você temos que entender é, nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus, porque quando nós estamos alinhados, até o que parece uma necessidade insignificante, Deus ele presta atenção. E aí Samuel chama ele e fala assim, eu quero que vocês jantem comigo essa noite, porque Deus me mandou preparar algo para vocês. E amanhã, nessa mesma hora, eu vou revelar tudo o que o seu coração precisa saber. Agora, olha que interessante. Saul está pensando assim, bom, eu estou sem comida. Olha, vamos analisar o texto. Quando o servo fala para ir, o que Saul fala? Mano, mas acabou até o nosso pão. Então ele estava sem comer. Ele chega lá, o que Samuel fala para ele? Come comigo essa noite? Temos algo preparado para você. Ele disse que tinha acabado a comida? Não disse. E aí ele falou, bom, eu vou dormir, vou jantar, vou dormir, vou ficar aqui até amanhã. E amanhã ele fala onde estão as jumentinhas. E eles comem. E depois que eles comem, eles dormem. E eles acordam e o dia chega. Então, Samuel olha para ele e fala assim, você é da terra de Benjamim. E Deus me mandou te ungir rei sobre todo Israel. Veja, ele estava atrás de algumas jumentinhas e mal ele sabia que todas as jumentas do país iam ser dele. Começa a entender, ele começa a falar assim, Deus vai te fazer rei, Deus vai te constituir o primeiro rei.
você vai governar sobre Israel, você vai livrar Israel da mão dos filisteus. Ei, agora presta atenção o que acontece no verso 20. Abre o verso 20 para mim, por favor. Agora imagina isso, gente. O profeta é a voz do próprio Deus, está falando com ele, está falando que ele ia ser rei. Eu imagino como era o primeiro rei. Olha só, né? Temos que definir os perímetros, né? As diretrizes do nosso país. Temos que fazer isso. Temos que formar um exército. Temos que fazer isso. Temos que organizar isso. E aí ele fala assim: viu? Estava me esquecendo o que você veio fazer aqui. E quanto às jumentinhas que há 3 dias se perderam, fiquem tranquilos. Não se preocupe mais com isso. Não se incomode mais com isso, porque elas já foram encontradas. Olha o que está acontecendo aqui. Mesmo que Deus tenha algo muito maior do que os nossos planos para nós, mesmo que Deus tenha novos horizontes, horizontes que nós nem imaginamos que nós seríamos capazes de estar ou de fazer, nós temos algumas preocupações desnecessárias. Mas aqui o texto nos ensina que até essas não fogem da supervisão dos olhos de Deus. Veja só, vocês acham que tinha necessidade? Ele tinha acabado de ser levantado o rei de todo Israel. Que diferença ia fazer algumas jumentinhas na vida desse homem, gente? Fala a verdade. Mas Deus manda o profeta falar: viu? Fique tranquilo, acalme o seu coração. Que as jumentinhas que você foi procurar há 3 dias já foram encontradas. Eu quero ensinar algo para vocês. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Talvez é uma necessidade genuína, é uma necessidade mesmo, ou talvez é uma jumentinha sem valor nenhum, mas para você tem algum significado. Deus está mostrando que as suas necessidades também importam para Ele. Ele está mostrando que Ele também se preocupa com as coisas que são insignificantes para os outros, mas para você é importante. Mas eu quero ensinar algumas lições para vocês essa noite. Nós sabemos que, se nós formos pegar um panorama nos últimos 12 anos do nosso país, mas poderíamos fazer toda a história. Até falei isso com os nossos líderes. Às vezes nós, como cristãos, nós às vezes nos deixamos levar por confiarmos cegamente em partidos políticos, em economia, em pessoas, em personalidades, em liderança, tanto positivo quanto negativamente. Mas algo que eu aprendi foi que quando nós estamos alinhados o nosso coração com o coração de Deus, talvez seja discrepante falar isso para quem não conseguiu viver isso ainda, mas é como se eu vivesse em um mundo diferente do que o mundo que as outras pessoas vivem. Às vezes eu vejo as pessoas se preocupando com tantas coisas desnecessárias, tantas inseguranças, tanto medo, e eu falo assim: gente, né? Vocês não acreditam em Deus? Pelo amor de Deus, né? Para que esse medo, né? Qual é a dificuldade de vocês acreditarem que Deus vai se movimentar em nosso favor? Qual é a dificuldade em vocês acreditarem que o dono de todas as coisas nunca perdeu as rédeas da humanidade? Qual é a dificuldade que nós temos de entender que a economia do céu nunca colapsou, que a economia do céu nunca entrou em crise? Qual é a nossa dificuldade de entendermos isso como cristãos? E se olharmos, né? Obviamente nós tivemos ali, né? Eu me converti em 2010, 2011, né? 2011 eu me converto, 2012 eu me caso, 2013 eu abro a minha empresa, eu trabalhava no ramo de importação. 2014 para 2015, nós tínhamos o dólar um pouco mais alto do que está hoje, né? E aí nós temos uma crise, uma recessão econômica fortíssima no nosso país, né? O nosso país enfrenta um impeachment, e aí após o impeachment nós temos ali mais 1 ou 2 anos de recessão econômica, com juros altíssimos, com uma crise altíssima, e eu mexendo com importação, e eu falando: Deus, e agora? Como é que eu vou pagar essas coisas, né? Como é que eu vou fazer para pagar esse container? Como é que eu vou fazer para repassar esse custo para o cliente? E eu preocupado, mas aí Deus começou a me ensinar que você acha que isso me pegou de surpresa? Você acha que isso
me deixou de calça curta? Você acha que eu estou desprevenido quanto a isso? E comecem a observar, quando eu falo de vocês estarem em um lugar onde tem um posicionamento de fé, onde tem um posicionamento e uma unção de conquista, de avanço, de determinação, de influência, porque o texto é muito claro que o servo diz assim: ei, você precisa ir até o local daquele homem. Obviamente, Samuel naquela época era único. Hoje não temos um ou dois profetas, temos alguns que Deus levantou na nossa nação. Mas a grande questão é onde você está colocando a sua confiança. O texto diz: confie no Senhor e Ele justificará o seu povo. Escutem e obedeçam os profetas que Ele levantar e vocês vão prosperar. E eu passei por uma situação dessa, porque veja, nós em 2013 compramos uma área em Marília, uma área de 82 mil metros, onde nós faríamos a nossa sede, onde ela é hoje, mas até aquele momento era só o pasto. E nós compramos aquela terra. E quando nós compramos, nós fizemos em 36 pagamentos, E aí, eu fui lá e fiz um voto com Deus: eu vou ajudar a igreja a pagar esse terreno. E na época eu não era nem pastor, era um líder. Eu falei: eu vou ajudar a igreja a pagar esse terreno. Eu vou fazer 36 parcelas. O que eu não sabia é que menos de um ano depois ia ter o impeachment, que os meus negócios iam dar uma desestruturada, e aquela pressão. E eu falei: Deus, mas eu fiz um compromisso e eu vou honrar esse compromisso. Agora comece a observar. A crise aconteceu para todos. Nós tínhamos feito um compromisso como igreja naquela época de 5 milhões, só o terreno. Depois de pronta, inaugurada a obra agora, mobiliada com som, climatização, ficou próximo de 25 milhões. A grande questão é que, quando os homens e as mulheres de Deus entenderam que Deus estava fazendo o propósito dele se cumprir naquela cidade, mesmo em meio à dificuldade, e se posicionaram para fazer parte do que Deus ia fazer, esses homens e mulheres começaram a prosperar, empregar, abrir novas empresas, ter novas conexões, e as coisas começaram a acontecer que até a gente ficou assustado. Por quê? Porque não fazia parte do mundo que nós estávamos vivendo. E aí depois finalizamos tudo, e aí a hora que estava ficando tranquilo, Deus me manda para Bauru. Aí eu chego em Bauru, a gente estava ali com uma meia dúzia de pessoas, mais a família do Luizinho. Por que eu falo mais a família do Luizinho? Porque se eu falo 12 pessoas, você vai falar: nossa, 12 pessoas, mas metade era só a família dele, Então quando o Luizinho faltava no culto, era um desespero, Era um desespero, porque a família dele ocupava a primeira fileira da igreja. Mas Deus começou a mandar a gente a fazer as coisas, porque Ele disse assim: ei, nós temos um propósito para fazer nessa cidade. Só que eu falei: Deus, o Senhor me deu um povo que tem de 20 anos para baixo, com exceção do Luizinho. Tinha um ou outro que ia lá, mas ainda não tinha tanto compromisso naquela época, não dava para você contar. Aí eu falei assim: como é que eu vou fazer uma projeção de pagamento? Como é que eu vou fazer uma projeção de crescimento? O Pedrinho, que está lá no estacionamento hoje, que está quase fazendo 18 anos, ele chegou na igreja com 13 para 14. Como é que eu ia falar para o Pedrinho, de 13 para 14 anos, falar: Pedrinho, qual que é a sua projeção de ajuda para a gente, financeiramente falando? Ele: então, pastor, meu pai às vezes me dá uma mesada para comer um lanche, um dinheirinho, alguma coisa, mas não recebo, não trabalho. Só que Deus começou a falar assim: ei, eu mandei você fazer, eu não falei para você se preocupar como vocês vão pagar. E aí 7 meses depois nós tivemos uma pandemia de escala mundial, em que alguns segmentos ainda colhem a recessão econômica da mesma. E paralelo a isso, nós estamos com uma crise econômica e o dólar quase batendo 7 de novo. Então veja, nos últimos 12 anos não teve um momento bom no Brasil. Seja por causa do governo, seja por causa de pessoas, seja por causa da pandemia. Eu não quero entrar nesse mérito aqui. A grande questão é que, economicamente, não foi bom. Mas onde Deus estava revelando o seu propósito, as necessidades das pessoas eram extintas e Deus fazia o seu povo prosperar. Então,
comece a entender agora qual é a sua necessidade, e se ela está latente na sua vida, se talvez não é porque você ainda não alinhou o seu coração com o coração de Deus, com o propósito que Ele quer fazer. E obviamente eu estou falando da parte financeira, porque não tem como a gente negar que um pacote de café está R$30, não tem como a gente negar isso. Mas o que eu estou falando é que se você tiver o seu coração alinhado com Deus, até as necessidades que são insignificantes para as pessoas, Deus não vai deixar de observar e cuidar de você. A grande questão é que nós precisamos de uma atitude. Saul precisou ter algumas atitudes. Primeiro, obedecer ao seu pai. Depois, escutar o servo que conhecia um homem de Deus. Então comece a observar agora qual tem sido a sua atitude perante as suas necessidades, sobre as suas dificuldades. Eu me lembro que quando nós estávamos nessa transição, né, da empresa de fazer o compromisso com as parcelas da obra, eu falei: Deus, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso que o Senhor me dê um discernimento, o Senhor me dê uma saída. E isso foi comigo, tá, gente? Porque Deus tinha um outro propósito para a minha vida. Eu achei que Deus queria que eu fosse empresário, mas Ele não queria que eu fosse empresário. Mas para você, talvez Ele quer te prosperar nos negócios, talvez Ele quer te prosperar na carreira acadêmica, talvez Ele quer te prosperar na área de segurança, na carreira política. Cada um, Deus tem um plano diferente. E aí Ele falou assim: eu não quero que você faça negócios. Aí eu falei: Deus, mas se eu não fizer negócios, como é que eu vou viver? Ele falou: eu vou cuidar de você. E aí no momento de devaneio que eu estava, eu falei assim: mas e aí se eu não trabalhar, o que vai acontecer? Porque na minha cabeça, eu tinha igual a maioria das pessoas, eu achava que o pastor não trabalha, né? Geralmente até hoje, às vezes o pessoal pergunta: pastor, o que você faz? Eu falo: sou pastor, mas não trabalha com nada? Eu falo: não, só sou pastor. Ah, entendi, né? Porque o pessoal tem essas mentalidades às vezes, né? E aí o Espírito Santo falou: claro, eu vou cuidar de você. Eu falei: Deus, mas e esses negócios que eu tenho aqui? Eu preciso fazer, acerto, honrar, tal. E aí, né, gente, eu pensei, eu falei assim: bom, se Deus vai cuidar de mim, Ele vai ter que me dar recurso para honrar os meus compromissos, que não venham das vendas. Se Ele fizer isso, eu vou entender que Ele me quer fazendo outra coisa. E eu fui pregar num estado, não conhecia a pessoa, acabei de pregar, o rapaz me chama, estava com uma caixinha de sapato. Eu falei: nossa, o cara me dando um sapato, né, que legal. Aí o rapaz me deu a caixinha, peguei a caixinha, pus na bolsa, agradeci ele e falei: Deus abençoe, Deus abençoe. E eu falei: bom, essa semana é a semana, né? Se eu tiver que encerrar os meus negócios, eu vou encerrar, vou vender, vou arrendar, vou pensar em alguma maneira. E aí, chego no hotel, vou abrir, vou arrumar minha mala, aí eu pego essa caixinha de sapato, eu falo: vou ver o sapato, né, que eu ganhei. A hora que eu abro o sapato, eu nunca vi tanto dinheiro físico. Eu falei: meu Deus, mas o que é isso aqui? Será que o rapaz errou? Tá certo, ele me deu a caixa errada, né? Ele ia me dar um tênis, mas ele pegou aquele, guardava o dinheiro. E aí o Espírito Santo falou assim: eu disse que eu vou cuidar de você. E aquele dia eu falei: amém, e eu descansei. E daquele dia em diante eu não me preocupei mais com conta. Não me preocupei mais, eu me preocupei em obedecer o que Deus me pediu para fazer. E foi assim quando nós entramos aqui, e foi assim como nós começamos a reformar aqui. Pastor, às vezes vem os pastores de fora e falam: pastor, mas me conta aí, como é que foi a gestão para fazer essa reforma? Eu falei: cara, não teve gestão. Como assim não teve? Deus mandou, faz, e nós fizemos. Mas como é que vocês organizaram, né, para vocês conseguirem encaixar a parcela? Eu falei: não conseguimos, isso não existiu. Mas como é que vocês fizeram isso? Eu falei: gente, estou explicando para vocês. Aconteceu. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque o céu não se move com a economia dos países. O céu não se move com a economia dos países. E isso eu estou falando para vocês, que é a necessidade financeira que atinge a maior parte dos cristãos hoje. Porque os mesmos têm dificuldade em crer, em acreditar em Deus. Não que Ele é Deus, eu acredito que Deus salva.
Eu acredito que Deus cura. Eu acredito que Deus é amor. Eu acredito, mas quando eu falo, você acredita que Deus vai prover na sua vida? Então, aí nessa parte eu não acredito. Entende? A gente acredita em quase tudo, mas em algumas partes nós travamos. Então, eu quero que vocês entendam isso. E outras, né? Tá até aqui o Juninho, eu fiquei feliz de ver a Nenê hoje. Porque, gente, Deus me deu uma graça, né? E às vezes essa graça me tira o sono algumas noites, né? Chega algumas pessoas quebradas financeiramente, e Deus me manda entregar algumas palavras que as coisas vão mudar e não sei o que, e depois eu fico falando, Deus, e se não mudar? Vai lá, né? Mas ele já escutou o que eu falei, mas às vezes dá uma insegurança, né? Às vezes chegam pessoas com o casamento arrebentado e Deus restaura. Às vezes chegam pessoas com problema com os filhos e Deus restaura os filhos. Chegam pessoas que têm problemas com vícios de drogas, vícios com pornografia, vícios com um monte de coisa, e Deus liberta, né? E às vezes Deus faz umas loucuras também, né? Eu não conheci o Júnior, a Cátia, eles estão aqui num culto, eu acabo de pregar. Deus fala assim, ó, fala para eles que eu vou dar para eles uma filha e vai nascer em outubro. Isso era fevereiro. Aí eu falei, tá bom, né? E aí às vezes, sabe aquela ousadia? Chamei os dois, falei, ó, Deus me mandou entregar uma palavra para vocês. Nem conheci eles direito. Falei assim, ó, Deus está falando para você que vai dar uma filha para você e vai ser em outubro. E eu percebi que ela ficou meio desconfortável assim, né? E eu falei, amém, mas Deus mandou falar, eu falei, né? Aí depois de um dia, eu fico sabendo que, na verdade, ela tinha feito, naqueles últimos dias ali, uma consulta, por causa de alguns problemas de saúde, e ela descobriu que ela ia ter que fazer uma esterectomia, ia ter que arrancar o útero. Ou seja, ela tem um laudo médico que ia ter que arrancar o útero, e Deus mandou eu falar para ela que em outubro ela ia ser mãe. E aí quando eu olhei a Nenê, chegou a dar uma palpitada no coração, porque depois que Deus falou, eu falei, Deus, mas você falou que vai dar, tem que ser em outubro, pelo amor de Deus, porque você falou até um mês, né? Você falou um mês também, porque uma coisa é ele falar, né? Ó, Deus vai te dar um filho, Deus vai te dar uma filha, não é verdade? Agora quando ele dá um mês, dá desespero, Deus, você deu um mês, não é verdade? Então se deu um mês, me ajuda. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque a necessidade, naquele momento deles, não era financeira, mas era de saúde. Entende? Então, eu não sei qual é a sua necessidade. Pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser conjugal, pode ser com seu filho, eu não sei qual que é. Mas o que eu estou falando para vocês é que os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Deus sabe do que você está precisando. Deus, ele não fechou os olhos para você. Agora entra, se você ainda não conseguiu acessar, aí você precisa responder para você mesmo. Por que é que eu ainda não acessei? Ainda falta alguma coisa para acontecer na sua vida. E eu falo na sua vida, indivíduo. Indivíduo. Ah, mostra a neném aí, o Junião. A Lari falou para mostrar. Senão é tipo aqueles pescadores, né, que conta história, mas não mostra o peixe. Fala, eu fui pescar, pesquei um monte de peixe, não é verdade? Não? Nasceu que mês, Junião, ou não? Nasceu que mês? Nasceu 22 de outubro, né? Olha aí, ainda bem, hein? Chegou quase, passa para novembro, mas foi em outubro, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Apresentar ela no próximo, hein? Então, gente, olha o que está acontecendo quando eu falo para vocês que... Agora veja, o texto é muito claro e ensina. Você tem que estar em um lugar onde os céus estão se movendo. Por quê? Porque não existe, veja o que eu vou falar para vocês. Eu aprendo sobre investimentos, já tentei até aprender day trade, só que eu não tenho emoção para isso. Tem gente que tem, eu dá um desespero às vezes, que às vezes aquela curva vai, parece que não vai subir de novo, fala, meu Deus do céu, depois ela sobe. Então, veja, você deve sim aprender sobre investimentos, você deve aplicar o seu dinheiro, diversifique as suas rendas, você deve fazer isso, né? É bíblico isso. Agora veja, nós temos que entender algo, não existe investimento maior para um cristão do que investir no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus te devolve o que o dinheiro não pode comprar. Ele te faz acessar coisas que o dinheiro não consegue te dar. Então comece a entender isso. Eu quero, como um profeta de Deus essa noite para vocês, fazer algo que nós fizemos na época da pandemia, em que nós fizemos na crise de 2015, né? Eu quero que você entenda isso, que se você alinhar o seu coração com o coração de Deus, essa recessão econômica que nós passaremos, porque veja, eu estou falando para vocês, não é negar a realidade dos fatos, mas é entender que nós nos movemos acima do que está acontecendo no nosso país.
A recessão econômica não vai atingir a sua casa. A recessão econômica não vai atingir a sua família. Você não vai ter falta de nada. Você não vai ter falta, você não vai ter necessidade de nada. Até as necessidades mais insignificantes que você possa ter, que você fica até com vergonha de falar para as pessoas. Não, eu nem vou falar, porque o pessoal vai falar que, ei, olha o que o texto diz, viu? Você é rei de Israel agora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe as jumentinhas que você estava procurando? Fica tranquilo, porque elas já foram encontradas. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque nós vamos ver a obra de Deus se materializar diante dos nossos olhos. E Deus, Ele vai levantar aqueles que vão fazer os investimentos necessários. Porque veja, eu entendo quando nós falamos que Deus vai avivar uma igreja, Ele vai avivar, não é essas colunas de concreto. Não são esses tacos aqui no chão. Não são os equipamentos. Quando nós falamos que Deus vai avivar uma igreja, Ele vai avivar as pessoas que se reúnem aqui, né? Ele vai fazer com que a sua casa seja abençoada. Então veja, quando nós falamos de uma igreja abençoada, nós falamos de uma igreja avivada, nós estamos falando que as famílias que compõem-a serão abençoados, serão avivados. Por quê? Porque o Senhor não para a sua obra por causa de problemas políticos. Conheci um amigo na Venezuela, e dificilmente nós temos um país que tem sofrido tanto como os venezuelanos nos últimos anos. Mas eu conheci um amigo que parece que ele vive em outro país, não é possível. Ganhando tanta gente para Jesus, as pessoas conseguindo se conectar, fazer negócios, e Deus abençoando, e Deus prosperando, e as pessoas se convertendo, e fala, gente, mas não é possível o que está acontecendo. Estive na Guatemala, a mesma coisa. Você olha aquele país e fala, o que está acontecendo aqui? Parece que tem um país dentro de outro país. Não, na verdade, a Bíblia é muito clara que vocês verão a diferença onde acaba o domínio dos ímpios e onde começa o domínio dos justos. A Bíblia sempre foi muito clara quanto isso. Então eu quero profetizar na sua vida essa noite, que se você está disposto, enquanto essa canção é ministrada, vou chamar os pastores para me ajudar. Todo mundo descansado, voltaram de férias, não é verdade ou não? Eu quero fazer uma aliança com vocês perante Deus. Se vocês mantiverem o coração de vocês alinhados com o de Deus, com a motivação e propósito que Deus tem para fazer nessa cidade, nos próximos anos, vocês vão crescer, serem abençoados e prosperar como nunca antes. Vocês vão ter a sensação que vocês vivem num lugar diferente do Brasil. Vai parecer que vocês não são governados pelo dólar. A métrica de vocês não vai ser o dólar. Vai ser o que Deus pediu para eu fazer, o que Deus me mandou fazer, e eu vou obedecer, e as coisas vão acontecer, as coisas vão aparecer, as coisas vão se multiplicar, as coisas vão se consolidar, os contratos acontecerão, os negócios acontecerão. Por quê? Porque o Senhor, Ele abençoa o seu povo, Ele enxerga a bênção que Ele coloca nos detalhes do seu povo, até as coisinhas insignificantes. Pastor, mas é um boleto, sabe? É um boleto. Deus, Ele sabe que você tem que pagar um boleto. Não é segredo de ninguém. Ele está te vendo, Ele não está cego. O que você precisa responder é: por que é que eu não consegui acessar a dimensão do céu na minha vida? Por que é que eu ainda não consegui acessar? Ei, talvez você está escutando pessoas erradas, talvez você está frequentando lugares errados, mas eu quero profetizar na sua vida que Deus vai alinhar os seus passos, Ele vai alinhar as mesas que você senta, Ele vai alinhar os lugares que você pisa. Por quê? Porque Ele vai soprar o vento dEle em nós, e através de nós veremos o Senhor materializar a obra dEle nessa cidade, e através dessa cidade, e milhares de pessoas vão entregar a vida para Jesus, famílias restauradas, famílias restituídas. E o Senhor vai soprar na sua casa, Ele vai soprar na sua despensa, Ele vai soprar na sua saúde. Se
você quer fazer essa aliança com Deus, sai do seu lugar e vem aqui para frente.